É possível plantar orgânico em larga escala? Mas afinal de contas, o que é larga escala? Muita gente nem sabe o que é larga escala. E a maioria das pessoas não sabem que a maioria do nosso alimento, daquilo que está na nossa mesa, vem do que se entende como pequena propriedade. E que as grandes propriedades, o que elas estão fazendo é produzir commodities e não comida. A maior parte do alimento que está aí na tua mesa, que está na nossa mesa, vem da agricultura familiar, ou seja, vem da pequena escala, áreas pequenas, de 10, 20, 30, 50 ou 100 hectares. Então, essas são as áreas que realmente estão, esse tamanho de área é realmente a área que está sustentando o alimento na nossa mesa. Essa é que é a realidade. E áreas maiores que 100 hectares? Primeiro que larga escala não tem um padrão exato no Brasil. Isso é falado boca fora sem se mensurar exatamente quanto é larga escala. Algumas pessoas consideram no Brasil larga escala acima de 50 hectares, outras acima de 100 hectares. Mas a gente vai usar o exemplo americano que considera larga escala áreas acima de 570 hectares. Se a gente pensar então na produção orgânica em áreas a partir de 570 hectares, é possível produzir orgânico? O maior produtor de arroz individual do Brasil produz orgânico, arroz biodinâmico, em mais de 600 hectares, totalmente orgânico há mais de 20 anos. Então é totalmente possível. A questão é que falta informação. As pessoas têm que entender que existe várias formas de trabalhar de maneira orgânica. Não é simplesmente não colocar o veneno ou não colocar o adubo solúvel. Existe uma série de questões que a gente trabalha para poder fazer uma produção orgânica. Se a gente usar essa metragem americana, já está mais que comprovado que aqui mesmo no Brasil a gente pode cultivar orgânico em áreas maiores do que essa medida, que também tem uma certa correspondência com as áreas do Brasil, porque latifúndio no Brasil são áreas acima de 1.000 hectares, com pelo menos 56% de áreas agriculturáveis, o que daria aí um pouco mais de 500 hectares. Ou seja, essa é uma boa medida de tamanho para a gente pensar no que seria larga escala, para antes de mais nada a gente entender de qual metragem, de qual área a gente está falando. Com isso fica muito claro que nunca nenhum único produtor e nenhum único país vai produzir alimento para o mundo todo. Assim como antes não tinha tantas pessoas para alimentar, também não tinha tantos agricultores para cultivar. Se hoje a gente tem uma população maior, a gente também tem mais pessoas que podem cultivar o seu alimento. E o que as pessoas não sabem é qual é a produtividade de 1 hectare. Só para dar um exemplo de área, pensando em grãos, que é o que ocupa mais terra, a gente com 200 ou 300 metros quadrados consegue produzir arroz para uma família para o ano inteiro. Consegue produzir trigo para uma família para o ano inteiro, milho para uma família para o ano inteiro. Então a gente precisa entender o quanto de área precisa para alimentar uma família. Se a gente for ver, por exemplo, nos Estados Unidos, em 28, quando teve uma grande crise econômica por causa da guerra, o que eles fizeram? Fizeram a população produzir o seu próprio alimento nos seus quintais, que se chamou Hortas da Vitória, onde todas as famílias tinham que lavrar os seus jardins, quebrar as calçadas e plantar o seu próprio alimento. Então foi feita uma descentralização desse sistema de produção de alimento. E o que se pensa? Pensa que um país tem que produzir o alimento para o outro, ou que não tem como produzir alimento para a população mundial, porque não tem como atender. Não, a questão é que tem que descentralizar isso e não achar que uma grande lavoura aqui vai alimentar tudo. Essas grandes lavouras estão fazendo commodities. É isso que a gente tem que entender. A nossa terra é mais abundante e generosa do que a gente imagina. E as pessoas estão caindo num discurso de medo de que vai faltar alimento. Não vai, porque em pequenas áreas se tira altíssima produtividade e com informação a gente tira essa produção orgânica. Mesmo num grande latifúndio, você produz muito melhor se você organizar essa área em pequenos espaços. Essa é uma lógica que foi muito bem apresentado pelo Schumacher no seu livro O Negócio é Ser Pequeno, onde ele exemplifica como os pequenos países é que são os mais ricos e que as grandes corporações sempre são divididas em empresas menores para serem bem administradas. Da mesma forma, se a gente olhar uma paisagem no mundo natural, a gente vai ver que tem lagos, tem áreas de mata, tem áreas mais abertas, e a gente com a agricultura orgânica trabalha sempre a favor da natureza, a favor dessa paisagem. Então, mesmo que seja num latifúndio, e se a gente considerar 56% de área agrícola, essa área pode ser organizada em áreas menores. Então, se a gente pensar no latifúndio, a gente consegue fazer um cultivo orgânico continuado
facilmente em 570 hectares, como já está provado nessa produção de arroz e muitas outras produções orgânicas de larga escala. Mas a gente pode também dividir essa área em áreas menores, fazendo um plantio escalonado de um mesmo grão, ou fazendo uma variedade de cultivos, ou simplesmente deixando algumas áreas de mato, algumas áreas de outros elementos naturais intercalados nessa paisagem, o que é um primeiro elemento de estabilidade para a gente plantar orgânico. E no momento que uma fazenda decide plantar orgânico, ela vai montar uma biofábrica. E aí você vai organizar uma série de processos para poder melhorar o solo, melhorar as plantas, criar resiliência no solo. O solo tem que ser vivo. Eu preciso criar condições para isso. E uma biofábrica é o ponto. Eu tenho que ter biofertilizantes, eu tenho que ter caudas, eu tenho que criar todo um conjunto de elementos para poder fazer uma produção que tenha resiliência no solo e nas plantas. E é isso que a gente tem que entender. E a partir de um solo saudável, eu vou ter plantas saudáveis, eu vou levar alimento saudável para a mesa. E a agricultura orgânica traz isso. E tanto é verdade que a gente está colocando que todo mundo que trabalha com veneno está procurando agora sair por uma tangente e começar a trabalhar com os produtos que eles estão chamando de biológicos, certo? Por quê? Porque, obviamente, não tem como sustentar esse processo. Uma pelo custo e outra porque a cada ano que passa fica mais caro. Fica mais caro os produtos e fica mais caro porque você tem que usar cada vez mais, porque o solo está ficando morto. Como dizia a Primavera, que estamos plantando em cadáveres, o solo virou um cadáver porque não tem mais vida, né? Eu lembro em 98 está colocando que pelo tamanho das máquinas e tudo que estava acontecendo no que está se chamando de agronegócio, nós ia ter um problema sério de compactação de solo, o que aconteceu. Tanto que esses agricultores que trabalham nessas grandes áreas estão agora falando em subsolagem, ou seja, para criar condições para que o solo tenha ar e tenha água. Isso para quem trabalha com agricultura orgânica é o óbvio, sempre se procurou isso, ou seja, ter solo fofo, para que tenha água, para que tenha ar, porque o solo tem que ser uma esponja e tem que ter ar no solo por causa da microvida, para que as plantas também aprofunde suas raízes. Então o solo é uma esponja. Isso, para quem está trabalhando com agricultura orgânica, já é sabido há muito tempo. E se sabia que ia chegar um ponto que ia ter grande compactação em função do tamanho das máquinas que estão andando em cima das lavouras. E também em função da forma de manejo, de não enxergar o solo como algo vivo, de se colocar uma série de produtos que ao invés de incrementar a microvida do solo, terminam com essa microvida, empobrecendo todo o sistema de cultivo ao longo do ano. Enquanto que quando a gente trabalha com agricultura orgânica, a gente vai enriquecendo todo o sistema de cultivo, o que torna o manejo orgânico mais fácil ao longo do tempo. Existe uma série de problemas que faz com que as pessoas simplesmente abandonem as áreas em função desse mau uso da terra. Como consultores, nós atendemos áreas de latifúndio em outras partes do país, temos muitos conhecidos que plantam em grandes áreas no Brasil Central, no Mato Grosso e em Goiás, e a gente sabe que todo mundo quer sair do veneno. Existe um custo muito alto para se manter essa produção, por isso que tem sempre tanto dinheiro do governo sendo colocado nesse tipo de negócio, porque na realidade ele serve para financiar produtos de empresas, as sementes, os insumos, o maquinário. E a gente com informação consegue fazer completamente diferente. O que mais a gente encontra é essa desinformação. As pessoas que estão conduzindo as lavouras nem sabem muitas vezes que o solo é vivo, que dirá como fazer esse solo se tornar vivo. Então a primeira e mais importante coisa que a gente tem que entender para cultivar orgânico é que a gente precisa pensar orgânico. A agricultura orgânica tem um pensamento completamente diferente da agricultura com veneno, com os agrotóxicos. Não é simplesmente tirar um produto e colocar outro, apesar de nós termos muitos e muitos produtos, muito mais opções biológicas para lidar com os problemas de uma lavoura, para aumentar a fertilidade e conduzir bem os plantios. Mas a gente precisa, antes de pensar em colocar os produtos, pensar diferente. A gente vai pensar o solo diferente, vai entender que ele é vivo e aí implantar os processos que fazem com que esse solo permaneça vivo, começar a trabalhar a favor da paisagem, a favor dos processos naturais. E aí a gente vai ver que não só é possível, mas como é o óbvio. E é, como o João disse, o que a gente sempre fez. A vida toda, a nossa história inteira, por milênios, nós cultivamos orgânicos e mantivemos as pessoas saudáveis. Porque hoje se fala em dar alimento para as pessoas, mas se tira aí o saudável. Não é só comer, a gente tem que comer coisas que nos mantenham com saúde. É mais que possível a gente cultivar orgânico em qualquer escala, entendendo em primeiro lugar
como organizar esse espaço. Áreas muito maiores, de milhares de hectares contínuos de plantio, são as áreas mais problemáticas. Mesmo quem planta milhares de hectares contínuos, cultivaria muito melhor se dividisse essa área em áreas menores, intercalando essas áreas com um pouco de vegetação nativa e alternando os cultivos nesse espaço. O problema da escala é a própria escala, a forma como é manejada a escala. Depois, a gente tem que entender os processos orgânicos. Dentro da produção de larga escala, hoje não existe entendimento de praticamente nenhum processo biológico, nenhum processo natural, e é por isso que fica tão difícil produzir, porque a gente está produzindo na terra, a gente está produzindo com a natureza. Então, entendendo uma série de processos, alguns dos que a gente citou aqui, como por exemplo o solo vivo, a rotação de culturas, as diversas adubações que se pode fazer com material verde, com material seco, as biofábricas, como usar todos os produtos biológicos, a gente com certeza enriquece o solo e lida com todos os problemas que podem surgir. E a terceira, definitivamente, é sair dessa mentalidade que o Schumacher chamava de idolatria do gigantismo. O nosso passado foi a produção local e o nosso futuro também vai ser a produção local, a produção orgânica, o alimento que possa não só atender às nossas necessidades, mas que nos mantenha saudáveis. Informação organizada é o primeiro recurso que tu precisa para ter uma boa produção saudável. E para isso tem que ter solo vivo. Acompanhe a gente aqui, que a gente está sempre trazendo informação sobre saúde, sobre agricultura, sobre sustentabilidade, sobre permacultura. Acompanhe a gente e vamos em frente, trazendo saúde para a nossa mesa e vivendo em mais harmonia no campo.